Oi, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal compartilhando sobre vida eterna. Meu nome é Márcia e vou estar aqui refutando mais uma heresia. Sim, heresias, queridos, que têm colocado fardos pesados nos pequeninos. Amém? Da sã doutrina. Sim, doutrinas de homens. E vou colocar como tema desse vídeo, refutando heresias, da Daniele Nazário, a sã doutrina de homens. Peço desde já aqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe nas suas redes sociais. Vou colocar um vídeo aqui dela falando e vamos estar pausando e analisando e relacionando com a palavra de Deus. Amém? Então, pessoal, vou colocar o vídeo aqui, né? Coloquei um formato para que o YouTube não bloqueie o meu número. Não bloqueie o vídeo. Mas eu vou fazer aqui com ética, amém? Respeitando a pessoa humana. Aqui, queridos, é só refutar as heresias, porque a sã doutrina, ela é bem diferente do que vamos ouvir aqui, né? A sã doutrina de Cristo que eu defendo, amém? Eu não defendo sã doutrina de homens, amém? Pai, Senhor Jesus, gente, bom dia para vocês. Estou vindo compartilhar mais um vídeo para o canal. Hoje eu queria compartilhar a respeito desde ontem. Deus tinha me dado um sonho, né? E hoje ele me deu um sonho que fala mais ou menos a mesma coisa. Ontem Deus me mostrava mulheres, né, que andam de calça, de bermuda e de saia, aquelas saias retas, lápis que mostram o joelho, sabe? E as pessoas, elas têm uma mentalidade, porque nós nascemos em pecado. Hoje a terra é acostumada com esse tipo de vestimenta, com tudo mais, né? Então, o que a Bíblia fala? Que nós não devemos nos conformar com as coisas desse mundo. E muita gente, né, na verdade... Então, pessoal, ela inicia o vídeo e ela fala que Deus deu um sonho para ela. Ok, Deus nos dá sonhos, mas de onde vêm esses sonhos? Jeremias 29 fala que o Espírito que me habita, queridos, é o dom de discernimento de Espírito que nós vamos aqui, amém, exercitar. Jeremias 29 fala das visões dos falsos profetas. Jeremias 13 também, que eles falam daquilo que está no seu coração. Jeremias 9 fala que enganoso é o que? O coração. Então ela fala, não se conformai, né, com as coisas dessa terra. Quando o Senhor nos ensina na palavra Romanos 12:2, amém? Que não se conformais com as coisas dessa terra, não está falando de vestimentas, está falando do que? Da mentalidade caída dessa terra, porque os seus pensamentos devem ser levados às coisas do alto, porque você terá um espírito novo, Ezequiel 36, o Senhor vai aspergir água pura, essa água não é natural, é água do Espírito, repousará sobre nós, Espírito de sabedoria, de entendimento, temor, conhecimento do Senhor. Então temos que entender que o Espírito novo não é algo por fora, é dentro, porque o que Deus vai buscar e arrebatar, porque carne não entra, carne, ela está falando de coisas da carne, carne não entra no céu, amém? Pecado não entra no céu, uso e costume não entra no céu. O que entra no céu é você ter um espírito novo. Esse espírito tem que ser regenerado, transformado. Romanos capítulo 3, versos 23 em diante, fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Então, pessoal, temos que nos atentar que que ela falou de saia acima do joelho, ela está impondo regras, amém? Impondo regras. Deus não mandou você usar, não tem comprimento. Mas você pode falar, mas na Bíblia também fala que não pode, que não está escrito, não beberás, não fumarás. Não explica isso. Outra coisa, queridos, porque muitos podem usar esse argumento, né? Só que o Espírito te ensina todas as coisas, João 14. Por que não busca o Espírito da verdade para te ensinar
todas as coisas, aos pregadores de sã doutrina. Tem um pregador de sã doutrina que já falou assim comigo: vou nem assistir seu vídeo porque eu vi que você tá com maquiagem. Uai, você não sabe que se a maquiagem ela tá me corrompendo? Porque quem sonda a minha mente, o meu coração, é o Espírito da verdade. Então, queridos, devemos o quê? Nos conformar com a vontade de Deus, não de homens. Amém? Eu vou continuar colocando o vídeo e nós vamos continuar, questionando aqui. Amém? Porque uma crítica construtiva, ela faz bem. Amém? Até porque muitos não leem a Bíblia, nem estudam as Escrituras e nem se esforçam, porque evangelho é trabalho de formiga. Evangelho é trabalho de formiga, é trabalhar. Amém? Pensar, meditar na palavra de Deus. Não é simplesmente uma pessoa falar que sonhou sem base bíblica, sem explicação, mas por que eu não devo usar? Mas eu vou explicar aqui na palavra também. Porque se refutamos, vou refutar com a palavra e vamos analisar com a palavra de Deus e com o Espírito Santo em primeiro lugar. Na verdade, todos, estão conformados com aquilo que usei hoje. Deus me deu. Ontem eu não falei isso em vídeo. Falei, não vou falar, porque eu já prego já sobre essa doutrina. Eu já falei já a respeito de calças aqui, já falei a respeito de bermuda, já falei a respeito de saias em cima de joelho. Só que hoje Deus me deu mais um sonho. Ele me mostrava uma moça que acabava de ter sido traída pelo marido e se separando. E quando eu olhava pra ela tava com uma camisetinha, sabe essas camisetinhas, tipo de igreja, assim, essas camisetinhas, elas por dentro da saia, com aquelas saias godê rodada. Só que aquela saia godê rodada, quando eu olhava pra ela de costas, marcava bem a cintura dela e aquela bundona grande assim. Então o que acontece? Existem roupas, que porque a gente usa, acaba dando legalidade no mundo espiritual para que o inimigo venha atuar na nossa vida sentimental. Como assim? Por quê? Porque nós atraímos olhares de pessoas que são casadas, nós atraímos olhares de pessoas que são de outras pessoas. Então, pessoal, ela fala que se usar saia acima do joelho e usar uma roupa que marca a cintura, vai se sensualizar. Não. Aí a sensualidade está num espírito. Nesse caso aí, esse espírito que está nela é sensual. A Bíblia fala que aqueles que pregam uma doutrina diferente da de Cristo não têm o espírito ainda aperfeiçoado, regenerado. Ela está falando da sensualidade. Existe nos falsos profetas a sensualidade. Uma das características deles é que eles pregam a sensualidade. Está lá em Judas capítulo 1. Então, queridos, a sensualidade ela é um espírito. Amém? E quando recebemos o Espírito Santo, o Espírito novo, porque a regeneração ela é uma metanoia. Então, o que acontece? A pessoa que ainda ela não foi transformada por completo nessa área, porque são várias áreas que devemos ser transformados, ela acha que tudo é pecado. Ela acha que usar uma roupa que marca a cintura é pecado, porque ela ainda não fez uma aliança com os olhos dela. Jó 31 fala que Jó fez uma aliança com os seus olhos. Então, o que você deve fazer se você vê uma pessoa com roupa que os seus olhos, porque Deus ele tira também do seu coração a cobiça. Você desvia os seus olhos. Amém? Porque você fez uma aliança. Então, devemos fazer aliança com Deus para que não coloquemos fardos pesados nos pequeninos. Porque oremos para que aquela pessoa seja transformada e pare de usar aquelas roupas curtas. Mas você não pode impor. Por exemplo, uma pessoa que ela vai para a igreja, ela saiu do mundo, ela está toda tatuada. O que o Espírito Santo vai fazer? Vai constrangendo ela aos poucos. Amém? Como? Tampando a tatuagem.
Porque em Ezequiel 36 fala que tereis vergonhas daquelas coisas. Então ela não vai ficar expondo os deuses, às vezes, que ela fez, né, no corpo dela. Porque muitas tatuagens se referem a deuses pagãos. Amém? Então, o Senhor trabalha. Mas você não deve falar que você deve tirar. Você deve orar por aquela alma, para que o Espírito Santo transforme. Porque quem convence do pecado, juízo e justiça é o Espírito Santo. Amém? Porque, amados, não devemos colocar aquilo que não vivemos para os outros. Igual ela fala que a questão da maquiagem. Uai, mas fazer sobrancelha é uma tatuagem também, ué? Artificial. E ela faz. Então por que ela não fala da sobrancelha também? Não é? Porque nem todos, num calor desse, o nosso país é um país quente, vai usar roupa até o pescoço. Dependendo da empresa, você nem vai trabalhar lá. Por quê? Você não vai respeitar as autoridades. Ah, não, eu tenho que vestir isso aqui. Mas quando a empresa fala, veste calça, e você não cumpre, você está respeitando a autoridade delegada também por Deus, porque toda autoridade é delegada por Deus. Então são questões, queridos, tolas, que não produz nada de justiça no mundo espiritual. Pelo contrário, afasta vocês da cruz de Cristo. Então eu tenho que usar a palavra, amados. A espada é cortando mesmo. Amém? Nós atraímos olhares de pessoas que são de outras pessoas, e por conta disso, se a gente está alimentando o mal em outra vida, o inimigo também vai vir cobrar da gente aquilo que é mal. Então, ou seja, se quando eu ando, trago lascívia para incomodar um casal que está no meio da rua ou que está dentro da igreja, enfim, um homem que é casado, se eu me visto de maneira que eu chame a atenção dele, automaticamente esses demônios que estão sendo alimentados. É uma observação. A lascívia, ela está no coração. Amém? Uma coisa é o Espírito Santo te mostrar a lascívia. A outra coisa é você estar com ainda os hábitos carnais da outra natureza. Eu percebo espiritualmente que ela deve nascer de novo. Porque, amados, existe uma diferença em você ser convencido por uma religião, da sã doutrina, e você ser convertido. A conversão é metanoia. Estou repetindo aqui. Metanoia, mudança de mente. Amém? Agora, convencido é diferente. Qualquer um pode ser convencido. Qualquer um pode ser convencido, né, pelos livros apóstolos, né, que tem na religião católica, na religião de Mórmon, na religião Testemunho de Jeová, né, torre de vigia lá que fica vigiando. Amém? Não entra aonde? No Santo dos Santos. Porteiros dos céus, aqueles que não entram na glória, não desfrutam a glória. Fica ali limitado. Barreira, né? Nós temos que colocar portas em nossos muros. Amém? Temos que ser como muros, mulheres de Jerusalém, firmar na rocha. Jesus. Porque se você não estudar a palavra, se você não ser como formiga e trabalhar estudando a palavra, você vai ser levado por qualquer doutrina. Essa doutrina que ela está pregando é de homens, da terra, não é do alto. Não produz a glória de Deus. Amém, amados? Eu falo em espírito, com temor, porque o Senhor já me mostrou aqui. Vamos continuar ouvindo. A atenção dele, automaticamente esses demônios que estão sendo alimentados, eles vão me fazer mal também no meu casamento. Por quê? Porque aquele homem não é para mim. Então, assim como eu estou trazendo mal para aquele casamento, automaticamente estou abrindo uma brecha para trazer o mal para o meu também. O problema é que a gente não enxerga isso, a gente acha tudo muito normal. Então, gente, tenha pudor, tenha decência.
na hora de se vestir, porque nem toda roupa que parece que é porque tá embaixo do joelho, mas tá marcando a cintura, tá marcando os peitos, tá marcando os seios da mulher, entendeu? Eu cheguei uma época que eu usava muito esse tipo de roupa, né? Saias godê rodada e com uma blusinha, sabe, assim, por dentro da saia, o que fica muito bonito, porque deixa a mulher muito feminina e bem marcada na silhueta dela, né? Então, era muito bonito, mas... Livro de Colossenses, vamos continuar aqui, depois eu volto lá, tá? Colossenses capítulo 2, vamos ler verso 6 em diante. Porquanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual fostes circuncisados. O que é essa circuncisão? Lavados pelo sangue de Jesus, né? Com circuncisão não feita por mãos de homens. Então não é que os homens estão ensinando, é que o Espírito Santo está nos ensinando. Amém? No despojar do corpo da carne, é saber a circuncisão de Cristo. O que é a circuncisão? Expiação. Amém? Os nossos pecados foram expiados na cruz. No dia que Deus mediu o seu coração, Ezequiel 40, aí você vai entender a separação do santo e profano. Amém? E a vós estáveis mortos nos vossos delitos na incircuncisão do que? Da vossa carne. Vos vivificou juntamente com ele, perdoando todos os delitos. Amém? 16, é isso aqui que a gente vai aplicar para a nossa vida. Amém? Amém, queridos? É isso aqui, principalmente para as mulheres, porque ela ali, tá falando para as mulheres, porque os homens, né, não tem como. As roupas ali que ela tá falando para mulheres, amém? E ela tá colocando fardo pesado, só que hoje o Senhor, ele quer tirar fardo pesado dos seus ombros, aquilo que ninguém suporta, porque Jesus fala, o meu fardo é leve. Levai, trazei sobre mim o quê? Vinde a mim, cansados e sobrecarregados, porque julgo de homens. E Jesus fala, eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Amém? Ninguém vos julgue pelo comer, verso 16, beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, de sábado. É isso daí, doutrina de homens, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo, tá vendo? Nós somos de Jesus. Ninguém atue com árbitro contra vós, apitando lá, apitando, faça isso, faça aquilo, eu tive um sonho, vi aquilo outro, afetando humildemente ao culto aos anjos, firmando em coisas que não tenha visto, inchado provavelmente pelo seu entendimento carnal. O Senhor está falando, amados. E não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Se morrestes com Cristo, quanto ao rudimento do mundo, porque vos sujeitais ainda à ordenança como viveis nesse mundo. Tais como não toques, não proves, não manuseie. Eu tenho que usar aquela roupa porque o pastor tal falou, porque a pessoa na internet falou. Amados, quem é o pastor de vocês? Amém? É Cristo, principalmente, porque você vai se sujeitar a homens ou a Deus? Porque antes de você sujeitar a homens, você tem que conhecer a palavra de Deus. Amém? Não toques, não proves, não manuseie. Mas foi isso que o Espírito Santo te ensinou? Seu relacionamento está profundo com Deus? Foi isso mesmo? Ou que a placa tal da denominação tal te ensinou? Amados, aprendamos. Deus não vai buscar placa, igreja e sã doutrina. Deus vai buscar um coração medido, regenerado,
do santo e do profano, que se conforma à vontade de Deus. Deus não está na religião, Deus não está em uso e costumes. Deus está no coração, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. O que é templo feito de mãos de homens? Eu vou colocar uma roupa até o pescoço, eu vou tirar a maquiagem, eu vou tirar isso e vou tirar aquilo. Amados, é plausível, amém? Né? Você pode usar, você pode tirar, mas uma coisa, é o Espírito Santo que está pedindo para você tirar. Se ele estiver pedindo, tudo bem. Uma coisa que o Espírito Santo me fala é o seguinte, essa é a questão de roupas que não marquem tanto, tá certo? Amém? Mas que não produz a sensualidade. O que é produzir a sensualidade? É você marcar os órgãos genitais, principalmente. É isso que é produzir a sensualidade. É mostrar as partes perto dos genitais. Isso é sensualidade. Agora, por exemplo, existem várias roupas. Existem roupas que você vai usar na academia, existem roupas que você vai usar para ir no culto, existem roupas que você vai usar para trabalhar, amém? Porque tem empresas que você não pode trabalhar de saia, por exemplo, por causa do exercício que você vai fazer naquela empresa. Então, você vai usar isso uma regra, né, geral, assim. Então, se você usa como conduta de regra, né, e para todos os lugares, você tem que usar em todos os lugares. Você tem que ir na praia, né? Eles falam que é pecado na praia. Tá, não, mas isso cortou do padrão lá, né, das assembleias. Beleza. Então, você vai também de saião para a praia. Você vai de blusa, porque já que é uma regra geral, aplica em tudo. Amém? Não deixa o Espírito Santo te convencer, então, e não deixa o Espírito Santo te falar o que você deve ou não usar, porque não é homens que vai te ensinar o que você deve ou não usar. Quem vai te ensinar é o Espírito Santo de Deus, com mansidão, porque Deus é educado, Ele não chega impondo nada, não. Amém? Glória a Deus. As quais coisas, 22... todas hão de perecer, porque Deus vai acabar com isso, amados. Quando você conhecer a palavra, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Olha aqui o que o Espírito está falando. As quais têm, na verdade, aparência alguma de sabedoria e culto voluntário, humildade fingida. Olha o que Deus está falando. Severidade com o corpo, mas não tem valor algum no combate à satisfação contra a carne, porque não combate os frutos da carne. Por quê? É fardo pesado. Deus já falou que ele habita em coração contrito e quebrantado e humilde. Deus não falou que habita em adorno exterior. Ele não está preocupado, amados, com o que você quer mostrar para homens. Ele não está preocupado com suas vestes de burca. Amém? Ele não está preocupado com isso, não. O Espírito Santo ensina a você usar roupas confortáveis que não vai marcar tanto, porque é com moderação. Amém? As coisas de Deus têm ordem, têm medida. Amém? Vou voltar lá no vídeo, amados, porque a gente vai vendo que muitas pessoas naquele canal, né, dessa senhora Daniele Nazário, tem 35 mil pessoas seguindo. A maioria é incauto. O que é incauto? Aquele que não tem conhecimento. Incauto é aquele que não tem conhecimento. E sabe de uma coisa? Você tendo ou não conhecimento de algo, você sofre. Amém? Você sofre mais ainda quando você não tem conhecimento. Porque Deus fala, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, nós o que? Sofremos, somos destruídos por não ter acesso, mas hoje você está tendo acesso ao conhecimento de Deus, é a palavra. Então ela tinha que ter explicado a palavra, só que o que o Senhor me falou é Colossenses, o Espírito Santo está falando agora, Ezequiel 13, eles falam que está no coração. Vamos lá ver onde que está escrito isso. Ezequiel 13, verso 6. Viram vaidade e adivinhação, mentirosos que diz, o Senhor diz, quando o Senhor não os enviou, e espera que seja cumprida a palavra. Acaso não tivesses visão de vaidade e não falasse adivinhação mentirosa? Jesus, ele fala a sã doutrina dele, né? Amém? Vou compartilhar com vocês
Em Minas é muito quente, gente. Jesus fala da sã doutrina dele. E qual que é a sã doutrina dele? Existe 2 casas. Uma casa firmada na rocha, que está lá em Cantares também. E uma casa firmada na areia. Olha que Jesus fala. Todo aquele, 26, Mateus 7, 26. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa na areia. E vamos para o verso 25. Isso aqui está falando do quê? Vamos começar aqui para o 24. Prudente ou insensato. Todo aquele, quem? A pessoa que vai ouvir, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparada a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos. O que é o vento? Vento, leste, oeste, norte e sul. Amém? Vento de dificuldade, né? Vento onde que às vezes você não tem revelação de nada. Vai aí nos ventos, 4 ventos, né? Por que 4 ventos? Os ventos, né, que se refere às coisas da terra. Amém? O ciclo de homem também podemos definir. Amém? E bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque ela ouviu Jesus, porque estava fundada sobre a rocha. Jesus é a rocha. E está falando aqui, quem não põe em prática edificou na areia que lemos. Desceu a chuva, né? Olha para você ver a chuva. Igual Noé avisou aquele povo lá do dilúvio. Amém? Entre na arca. O que é a arca? É a presença de Deus. Entre no Santo dos Santos. Correr as correntes, sopar os ventos, bater contra o ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Ao concluir Jesus este discurso, as multidões se maravilharam da sua doutrina. As multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque ensinava tendo autoridade, e não como os escribas, que acabamos de ouvir. Maravilhava com a doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus, ela faz muitas referências a situações cotidianas, parábolas. O que é a doutrina de Jesus? Está no livro de Mateus, Lucas, João e Marcos. Amém? Leia o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Você vai entender um pouco da doutrina. Leia Hebreus capítulo 6. Eu falo aqui os fundamentos de Jesus Cristo. Eu tenho uma playlist no canal que eu falo da doutrina de Cristo, que eu já fiz ano passado. Ano passado não, já tem uns 2 anos mais ou menos. Então, amados, ouça o Senhor. Vamos só finalizar aqui, amém? Com o vídeo lá da senhora, amém? Lembrando que eu não tenho nada contra pessoas, eu não conheço, amém? Mas as pessoas falam muito daquilo que está cheio o coração, amém? Aqui é o quê? Eu estou refutando a heresia, porque almas ali estão com fardo pesado, porque Deus me ungiu a você, todos, para o quê? Restaurar os contritos, Isaías 61, Isaías 42, a mente de Cristo em nós, para as boas não. O Senhor nos ungiu, nos capacitou para defender a palavra dele. Porque a partir do momento que desfoca da palavra, tem que ser defendida. A palavra, ela tem que ser defendida. Amém? Até o fim. E bem marcada na silhueta dela, né? Então, era muito bonito, mas quando eu chegava na igreja, as pessoas acabavam olhando. Eu ainda tinha silicone no peito e na bunda e acabavam olhando. Mas independente de ter ou não silicone, o nosso corpo é do nosso marido e não do marido dos outros. Então, quando a gente acaba fazendo isso, a gente acaba dando uma legalidade, abrindo uma brecha no mundo espiritual. Então, o que eu venho falar, né? Em cima desses sonhos que eu tive. Ontem eu não falei e hoje Deus me deu outro sonho falando novamente a respeito, né, praticamente das coisas. Não é porque nós estamos vestidos com uma roupa por cima que nós estamos
decentes. Não. Existem calças, na verdade, calça a gente sabe que não agrada a Deus, bermuda a gente sabe que não agrada a Deus, essas saias retas, lápis, a gente sabe que não agrada a Deus, saias acima do joelho também não. E essas saias godê também não agradam ao Senhor, porque elas marcam a cintura. A mulher usa saia godê embaixo e com uma blusinha por dentro. Então, fica algo que provoca a sensualidade. Por quê? Porque a bunda fica gigante, a cintura fica fininha, né? Até quem não tem cintura fina acaba ficando, porque a saia godê ela tem aquele corte assim, e fica aquela cintura bem fininha, e ela toda rodada embaixo. Então eu tô vendo passar isso porque foi algo que Deus me mostrou ontem e hoje, né? Eu não passei no dia de ontem, hoje Deus me mostrou novamente. Então nós devemos nos comportar na maneira de vestir. Por quê? Porque o nosso casamento, o nosso matrimônio também precisa ser santo. Se eu estou prejudicando o casamento de alguém, fazendo essas pessoas me desejarem e olharem para mim com desejo, com lascívia, com pensamento de pecado, automaticamente eu estou sendo responsável pelo pecado dessa pessoa, sim. E eu também estou abrindo uma brecha para que os inimigos que estão atuando ali, se alimentando do meu pecado, eles venham a atuar também na minha vida sentimental. Entendeu? Então, cuidado. Tá? A gente pensa, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tem. Aquilo que a gente faz aqui, a gente colhe aqui, a gente sabe. Então, pessoal, eu vou terminar aqui a análise, né? Igual ela falou que isso interfere na vida sentimental. Não, a vida sentimental, amém? Está onde? Está como, né? Eu defendo aqui o canal Estandarte do Amor, está em Cantares, amém? E isso que ela está falando é que nós lemos, né? Legalismo, né? Livro de Colossenses, capítulo 2. Amém? E a sã doutrina de Cristo é diferente. Jesus tinha paciência de ensinar para a multidão, né? A palavra, o reino de Deus, né? Jesus, ele falava com amor. E o que tem a ver o fruto do amor? O fruto do amor, amados, é você não impor aquilo que você não vive, porque ela não vive, né? Tem vídeo que ela usa pulseira. Eu falo isso, queridos, porque eu já segui o canal dela. Então o Senhor começou a me incomodar. Ah, Márcia, por que você está falando? Porque eu assistia o canal, eu seguia, e o Senhor mandou parar de seguir. Deve ter uns 2 meses que eu parei de seguir, mas eu via de vez em quando. Porque de início eu achei o quê? Achei não. Realmente me tocou o testemunho dela, porque Deus transformou a vida dela, tirou ela de uma vida de prostituição. Glória a Deus. Só que a partir do momento que a gente sai de uma vida totalmente ao contrário dos caminhos de Deus, devemos buscar um espírito novo. É isso, igual o testemunho do Flávio Amaral. Ele também saiu da prostituição, mas o que ele pediu a Deus? Um espírito novo, Ezequiel 36. Então, antes de pregarmos, temos que ter um espírito novo, o Espírito Santo, nascer de novo. Nicodemos, né, como ensina lá a palavra de Deus, ele era um homem assim, que perante os homens ele tinha tudo, ele fazia tudo certinho, só que ele precisava nascer de novo. Então, não adianta. Amém? Porque quem convence é o Espírito Santo. Quem ensina é o Espírito Santo. Amém? Nós devemos seguir a doutrina de Jesus. Em 1 Timóteo, né, dos capítulos 1 ao 4, vai falar também de defendermos a sã doutrina. Né? A sã doutrina é pregar o amor. O amor não é o que os LGBT falam, prega o amor, não. Esse amor é carnal. O amor que eu falo, queridos, é o amor à palavra. Amor a Jesus. Amém? Aquele que me ama, me ouve. Jesus fala em João 14. Mas aquele que não me ama, ele não me ouve e não põe em prática. Porque existe uma grande diferença. Amém? Muito grande. Do amor à carne, que é o que o mundo prega, e o amor ao reino, às coisas do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vou finalizar, glória a Deus, com uma oração aqui. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai,
É a palavra do Senhor, Pai, que foi ministrada nesse dia. Senhor, não permita, Pai, que ela volte vazia. Pai, mas eu peço pela autoridade do nome de Jesus, que toda potestade, Pai, que todo principado, Pai, que tenha, Deus, assolado a vida dessa pessoa, principalmente na vida sentimental, e pondo jugo pesado, Pai, para as mulheres, caia por terra agora. Seja, aleluias, queimado 70 vezes 7 fogo. Vai queimando, queima, Jesus, queima, Pai, em nome de Jesus, todas as obras das trevas, ó Pai, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Seja desfeita agora, pela autoridade do nome de Jesus, todo jugo, toda imposição de homens, caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu repreenda agora, em nome de Jesus, Senhor. Vai agindo nessa vida, Pai, vai trazendo, aleluias, vai trazendo, Pai, estrutura espiritual, uma casa construída na rocha, Pai. Vai, ó Deus, colocando vida nessa alma, Pai. E aqueles que virão, Pai, sejam fortificados na fé, Pai, neste momento. Eu te agradeço, Pai, por tua misericórdia, por tua fidelidade, Pai, porque eu reconheço que eu não sou nada sem ti, Pai Santo. Nada podemos fazer, Pai. Liberta essas almas e aquelas que virão pelo testemunho de Cristo, Pai. Tira esses pequeninos dessas terras assoladas, ó Pai. Liberta essas pessoas, ó Pai, que estão presas em doutrinas de homens, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você não é inscrito, convido a você a se inscrever e assistir os vídeos do canal. Amém? Ore ao Senhor, jejue. Amém? Se entregue ao Senhor completamente, que Ele vai te esclarecer o entendimento.